aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter salida, aquilo que parecia ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, diga comigo, eu estou aqui. Saudamos a todos em nome de Jesus. Pode sentar. É bom estar no Rio de Janeiro, acompanhado de tantos companheiros do ministério nas missões em diferentes lugares da nossa América, como também outros continentes. Me sinto altamente honrado e agradeço a Deus pela vida do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da nossa convenção, pastor Ronaldo, como diretor da Casa Publicadora, que coloca na comemoração dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil uma semana que exalte, que faça lembrança da obra e do esforço missionário. Uma coisa é lembrar aqueles, como ontem nós vimos, e eu fiquei altamente agradecido com Deus por ver famílias dos nossos pioneiros aqui, e falando, dando testemunho como filha, filho, como netas e outras pessoas que os conheceram. A geração que eles deixaram foram herdeiros da bênção, do esforço, do resultado, e naquele grupo me encontro como um participante dessa grande tarefa. E como o pastor Timóteo acaba de falar, nós somos a extensão da obra missionária. Eu sou do Nordeste, nascido em Marechal Deodoro, Alagoas, criado até aos 14 anos ali. Fui batizado por um missionário, Gustavo. Recebi a palavra quando adolescente, na igreja de Maceió, pelos obreiros, os professores da escola dominical, e logo saindo dali para São Paulo, sendo formado para servir ao Senhor, servi a Deus em Tupã, ao lado do missionário chamado Teodoro Tokantovkaniuk, um russo. E dali Deus me levou para a Colômbia. Faz 35 anos e meses. Já estou para cumprir 36.
na mesma cidade, procurando cumprir com a chamada que o Senhor me deu, com a minha família, minha esposa, meus filhos. Hoje sou avô, tenho 8 netos, neta maior já tem 22 anos, e a vida passa de uma maneira tão rápida, e o lindo, maravilhoso disso é que não passa em vão. Estamos procurando responder a chamada do Senhor. Parabéns pelo esforço. Foi dito aqui, quiséramos ter essa casa cheia. E eu sei que alguns estão fazendo 1000 perguntas. Por que não está a igreja do Rio de Janeiro aqui? Por que não está a igreja do Brasil aqui? Somente alguns que representam. E a resposta é simples. É que a missão, ela é assim mesmo. É de poucos. É de poucos. Ver o pastor Joel, filho de pastor, pastor presidente lá na América, superintendente de um distrito brasileiro naquela nação. E sabe que é assim. Missão é assim. Então, quando eu recebi o convite e me dispus, fiquei muito agradecido com Deus, porque eu devia estar no Himalaia, inaugurando o templo que terminamos de construir numa pequena nação chamada Butã, norte da Índia, sul do Butão, numa pequena cidade chamada Kalimpong. E ali construímos um templo, devíamos estar nessa data, marcado desde o ano passado, para a inauguração. Porém, problemas políticos lá impede que faça esse trabalho nesse tempo. Imediatamente respondia ao pastor Ronaldo: conte comigo. E quando eu me preparava para vir, na minha mente estava: se as coisas mudaram, haverá muita gente. Se não mudaram, seremos os mesmos. Então parece que não mudou. Não mudou. Porém, os que estão aqui são os que são. E eu dou glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por este esforço. Esse foi o esforço do Pai. Deixar o trono vazio, permitindo que seu filho se humilhasse. Não foi exaltado. Missão não é exaltação, é humilhação. E ele se humilhou para nascer na manjedoura. E na manjedoura ele apontou ao Calvário. Ele não apontou a outra posição, foi ao Calvário. Porque somente no Calvário era possível pagar o preço da redenção. Somente no Calvário seria possível estabelecer o plano da regeneração. Somente no Calvário era possível abrir a porta da restauração. Então a missão é isso. E eu quero compartilhar com vocês 3 palavras para o título da mensagem. E ainda que vamos uni-la, eu vou pedir que separadamente estude cada uma delas. A primeira é reação. A segunda é alinhar. A terceira é propósito. Então, juntando as 3, é reação alinhada ao propósito. Por que eu quero falar disso? Em qualquer tarefa, em qualquer projeto, as pessoas que se envolvem sofrem reações.
E as reações, elas podem conduzir a um bom fim, a que se alcance resultados múltiplos, como também pode congelar, estancar o crescimento e até mesmo impedi-lo definitivamente. Como se trata de algo de cada ser, eu encontrei que Jesus, no seu trabalho, na sua obra, ele deixa ver como administrou as reações que ele tinha, que sofreu em diferentes momentos, e como ele pôde alinhá-las ao propósito, deixando para nós claro que é possível canalizar, alinhar as reações para alcançar o propósito em toda a sua plenitude. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 28. O Senhor está iniciando o seu ministério. No capítulo 1 ele se batiza. No capítulo 1 busca a vocação dos primeiros discípulos, o apóstolo. Logo começa o trabalho curando e pregando. No versículo 28 há uma narração de consolidação do sucesso. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Note, correu a sua fama. O que foi que correu? A fama. É importante observar esta aclaração ou essa pontuação. Por quê? O Senhor, ao alcançar a fama, alcançou o objetivo primário: colocar a sua imagem no povo, fazê-los sentir a sua autoridade, deixá-los ver a diferença e marcar essa diferença no novo contexto espiritual. Também ele estava pretendendo que todos vissem que a relação homem-Deus e Deus-homem era real, era possível de uma maneira extraordinária. Ele alcançou e continua o seu trabalho. Mas no versículo 38, no 36, os discípulos estão buscando ele, o povo está buscando ele. Por quê? Porque ele saiu do meio da multidão, tomou tempo para estar só com o Pai, e quando o povo sentiu falta dele, intensamente o procurava. Ao dia seguinte, os discípulos viram ele e disseram para ele: todos te buscam. Quantos? Todos te buscam. Eu entendo que todos é a multidão mais os discípulos, que estão estranhando ele. As horas pareciam intermináveis sem ele. Era necessário tê-lo, era necessário vê-lo, era necessário ouvi-lo, era necessário receber dele. Então todos te buscam. Era uma boa notícia.
Porém, a resposta de Jesus é extraordinária. Aqui entra a reação: vamos-nos daqui, vamos-nos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Então, é o meu raciocínio. O que é que ele está dizendo? Senhores, eu vivi 30 anos, já cumpri a minha primeira etapa, ou segunda. Agora na etapa que sigue, só tenho 3 anos e alguns dias. É 10% de tudo que foi na minha vida, para completar o plano que me foi entregado, para alcançar o resultado que o Pai espera. Senhores, cada minuto da minha vida é supremamente importante. Eu não vim para ser preso da fama. Eu não vim para ficar absolvido pela necessidade de outros. Eu não vim para receber aplauso. Eu não vim para ficar cômodo. Eu não nasci para estar numa zona de comunidade. Eu venho para cumprir uma tarefa. E essa reação é extraordinária para mim. Então Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos, ensinando também ao mesmo tempo e alinhando as reações deles. Olhe, lá na frente há outro grupo que ainda não recebeu o que este grupo recebeu. Lá na frente há outras pessoas que não viram o que este grupo viu. Lá na frente há outras pessoas que não têm o que esse grupo tem. E eu não posso ficar aqui mais tempo. Eu preciso chegar lá. Pastores, a batalha da igreja do século 21 é ser relevante por em cima da sua própria identidade. Missões não pode ser feita, e aqui já foi dito de muitas maneiras, quando se pensa em lucro, quando se pensa na estabilidade financeira, econômica da igreja. Nenhum membro da igreja pode fazer missões quando está pensando que vai fazer falta o que eles dão, quando mede o que tem que dar, o quanto é que eu posso ter de retorno. Eu sou testemunha que tem retorno. Se existe uma chave para abrir tesouros escondidos, é dar para as missões. Cada vez que uma pessoa se atreve a ir mais além, o Deus que o vê disse: ele se parece comigo, ela se parece comigo. Eles são parte daqueles que estão dispostos a dar tudo como eu dei tudo. E então, assim como aquele crente está disposto a dar tudo, o Pai também está disposto a abençoá-lo com tudo. Por algum lugar, se você gosta de fazer notas, ponha essa notinha aí: ser relevante por em cima da nossa identidade. Agora, quando eu estou dizendo das reações alinhadas ao propósito,
encontro então o Senhor definindo 3 grupos aos quais ele vai afetar. O primeiro grupo, quando ele entra na sinagoga e leu o livro do profeta Isaías, capítulo 4 de Lucas, vocês encontram isso. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Propósito: para, me ha ungido para dar boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os que estão cativos, para curar aos quebrantados e livrar os que estão em prisão. 5 grupos aparecem ali no propósito que ele devia alcançar. Quando eles já está dizendo aos discípulos: vamos daqui, é porque falta, é porque alguém mais precisa. Então ele estabelece alcançar as massas, quer dizer, as multidões. Em segundo lugar, formar uma equipe de líderes, obreiros, que foram chamados discípulos e apóstolos. E em terceiro lugar, tocar de maneira contundente as pessoas de influência, pessoas que exercem influência social. Mas o extraordinário é que quando ele está tocando as massas e está respondendo a eles, a sua compaixão é extraordinária. Por exemplo, vai caminhando e a multidão vem com ele. De repente aparece um leproso e grita lá do meio de fora: Senhor, Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E correndo veio aos seus pés e caiu de joelho. Jesus olhou para ele: a lei diz que é proibido que um leproso se aproxime, e é proibido que aqueles da sociedade se aproximem dele. Então aqui há um quebrantamento. Aquele está dizendo: se morro apedrejado, não importa, mas se tem oportunidade, ele me cura. E o extraordinário foi que o Senhor abriu a porta. Eu disse que abriu a porta. No meio de uma multidão, abriu a porta para um. Para quantos? Para um. E um que não podia ser parte do grupo. Mas aquele que não exclui, aquele que não faz separação de pessoas, aquele que veio para incluir, aquele que veio para dar boas novas, aquele que veio para libertar, publicamente traz uma grande lição por causa da sua reação de amor e de misericórdia. Respondeu: sim, quero. E estendeu a sua mão. Proibido. Mas ele estendeu a sua mão. Por que tinha que tocá-lo? Ah, porque esse ser fazia muitos anos que não recebia toque. Com a palavra bastava, mais palavra, mais toque. Seja limpo. A minha alma louva ao Senhor.
E a Bíblia diz que a lepra desapareceu. Eu disse que a lepra desapareceu. Eu volto a dizer, a lepra desapareceu. Eu volto a dizer, a lepra desapareceu. E o propósito se cumpriu. Ele não disse depois, amanhã, outro dia, espere, vamos sair daqui. Não, para esse caso não tem tempo para esperar. É agora. É agora. É agora. Mas lá na sinagoga ele disse, hoje se cumpre esta escritura. Não é amanhã, é hoje. E eu venho dizer que hoje é o teu dia também. Sabe, não podemos fazer missões sem misericórdia. A reação do missionário tem que ser 100% misericórdia. 100% misericórdia. Os missionários que estiveram aqui faz 100 anos atrás, por esse tempo, eles estavam começando a enfrentar um mundo desconhecido. Selva, rios, febre, tifo, paludismo, serpentes, animais diversos. Esses dias estou no meu chequeios médico, tá correto? E eu me ajude aqui porque o espanhol está pegado. O check-up médico. E o doutor olhou algo na minha ficha e disse, o senhor já andou pela selva várias vezes. Eu disse sim. No próximo exame, faça um exame que permita um resultado da doença da chaga. E eu olhei para ele e disse, por quê? Eu não sinto nada. Ele disse, sim, eu sei que o senhor não sente nada, mas o senhor passou pela selva. Sabe o que está dizendo o médico? Que ninguém entra na selva sem o perigo de sair ferido. Eu cruzei a selva 53 dias com a minha esposa e com meus filhos, exatamente por aquilo que foi falado ontem ou hoje, porque não havia finanças para dar-me uma passagem de avião. Então eu, querendo cumprir a chamada, a reação foi não ficar esperando, senão ir adiante. Porque Abraão creu, e porque creu obedeceu e saiu. Ninguém faz missões contando sonho, ninguém faz missões contando visões. As missões se faz caminhando na direção aonde aponta a visão. E o médico, só por esse caso, está ativado, olhando para a saúde, porque passei pela selva. Se tiver medo, não vai. Se a reação é de medo e o medo controla, não vai. Jesus não teve medo de tocar o leproso, porque missão é misericórdia. E sabe o que eu sinto esta noite? Que você está aqui, que Deus quer dar para você um batismo de misericórdia. E era exatamente isso que fazia que a fama corresse. Era exatamente isso que o povo buscava. Porém, era exatamente isso que Jesus não permitia que o prendesse. Tudo está bom aqui, mas lá me necessita.
Eu venho dizer para os pastores: tudo está bom dentro da sua igreja, mas fora dela tem muita gente que te necessita. Tudo está bom na cidade onde está o nosso ministério, mas lá do outro lado, em outro lado, tem muita gente que necessita o que nós temos aqui. Diga comigo: Jesus tocou as massas e andou com as multidões, sem ficar preso delas. O segundo grupo foi os seus discípulos. Formou aquele grupinho e trabalhou com eles. E o trabalho com eles foi tão intenso. No capítulo 3 do mesmo Marcos, versículo 13, diz que ele subiu ao monte e chamou aos que ele quis. A quantos? Ao que eles quis, ao que ele quis. E vieram a ele. Nomeou a 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar e tivesse o poder de expulsar demônios. E aí aparece o nome deles. Eu quero que veja que quando ele forma a equipe, ele toma tempo para ela. E ele vai fazer tudo para que o grupo da equipe tenha tempo com ele. Não incomoda os discípulos ao mestre. O mestre sente satisfação em ter os discípulos com ele. Os discípulos talvez se cansem, talvez em algum momento tenham atitudes incorretas, mas a reação do mestre é alinhá-los, fazer que eles tenham a visão clara, fazer que eles compreendam o projeto, fazer que eles entendam o alcance, fazer que eles possam se envolver de tal maneira que sejam eles efetivos na tarefa. Por isso, não é prudente o missionário fechar as portas da sua casa para aqueles que estão ao redor dele. Eu entendi isso e quebrei uma barreira cultural na Colômbia. Fiz um acordo com a minha esposa e meus filhos. Vamos falar espanhol para poder ser como eles. O português é o nosso idioma. Porém, às vezes que falemos português com eles presente, estamos causando um desrespeito a eles. Sacrifiquemos o nosso para poder ganhar a eles. Se eles vêm na nossa casa, não fechemos nunca a porta, nunca demos uma excusa, porta aberta, para que eles possam ser parte nossa, assim como nós queremos ser parte deles. Hoje, no livro de membresia do Centro Cristiano, há 52 mil membros batizados. E um número extraordinário de congregações por todos os lugares, dentro e fora da Colômbia. Hoje a Igreja Central realiza 30 cultos por semana. Mas eu quero agradecer a Deus. Estou falando das reações. Quando eu vi a minha esposa ceder também, os primeiros 10 anos, comer arroz com feijão, e às vezes só arroz com batata, e muitas vezes nem ter sal para pôr na comida, nem óleo. Ver ela lavar roupa em Gamela, por 10 anos, sofrer as necessidades básicas sem reclamar. E mesmo tendo pouco, quando alguém chegou na nossa mesa e veio na nossa casa e chegou na hora do almoço, da janta ou do café, o que tinha nós partimos com eles.
Missões é que alguém seja incomodado para que o outro se sinta melhor. Missões é que alguém se empobreça para que o outro se enriqueça. Missões. Se alguém quer fazer missões, quer ir ao campo, e nós já ouvimos muito disso hoje aqui, tem que ter as portas do seu coração abertas. E tem que ter a porta da sua casa também. Mesmo que pareça contrário a tudo. Porém, isso foi o que Jesus fez. Investiu tempo com os seus discípulos ao máximo, para que eles pudessem entender o projeto. Terceiro grupo, os influentes. É maravilhoso ler João capítulo 3, quando Nicodemo busca Jesus de noite, já era hora do seu descanso, mas quando ele tocou a porta, o Senhor entendia quem estava na porta e abriu a porta para atender a Nicodemo. Existe um pensamento que Nicodemo foi ter com Jesus de noite, porque tinha medo da sociedade ou dos judeus. A Bíblia não diz isso dele, diz de José de Arimateia. Mas quando se fala de Nicodemo, para mim, Nicodemo não foi a Jesus de noite por medo, foi por ser educado. Ele queria um tempo mais amplo com aquele homem tão ocupado. Ele queria ouvi-lo e queria falar com ele com maior liberdade. Por isso buscou o momento oportuno, mesmo sabendo que ia interferir no seu tempo de descanso. Mas se a porta fosse aberta, ele entraria para ter o diálogo com ele. E efetivamente Jesus lhe abriu a porta. É bom notar que Nicodemo, quando saiu da Jesus, disse, não em nomes próprios, senão em grupo: nós sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz a obra que tu faz se Deus não está com ele. E exalta Jesus. E o Senhor então responde a ele: necessário é que nasça de novo. E essa resposta com um argumento diferente, que tem que ver com a biologia, que tem que ver com o começo da vida. Nicodemo se desestabilizou, falou: por acaso é possível um homem como eu, velho, volte ao ventre da mãe? O Senhor falou: não estou falando disso. E logo disse: tu e eu falamos o que sabemos. Se tu é mestre, eu sou mestre, falamos o que sabemos. E se eu falo essas coisas, tu não entende? E então centra a palavra nele. Quando termina, Jesus é contundente, dizendo no versículo 16 e 18: eu não vim para julgar o mundo, porque eu vim para salvar, mas a condenação é esta, absoluto, não relativo. A condenação é esta, que não creia. Ali o Senhor deixou para Nicodemo claro que não existe o relativo com respeito à eternidade. Ou você é salvo, ou você é condenado. Ou você está no céu, ou você está nas trevas da condenação. E Nicodemo entendeu. Quando saiu dali, Jesus tinha certeza que a influência de Nicodemo seria usada logo mais tarde. E efetivamente, em uma reunião, no capítulo 7, os fariseus estão julgando a Jesus. Mandaram até soldados para ir prender a Jesus. Os soldados voltaram sem conseguir o objetivo. Voltaram estranhados, disseram: ninguém fala como ele. E eles disseram: vocês também se deixaram enganar? E violentamente vai em contra dos soldados. Nicodemo toma a palavra e disse: um momento. Acaso as nossas leis podem julgar um homem sem que primeiro seja ouvido? E todos se surpreenderam com essa voz de Nicodemo. E diz o texto seguinte, que olhando um para o outro, todos foram-se embora para a sua casa.
pregador, somente fez uma pergunta. Escute, a gente de influência que não precisa falar muito, só fazendo uma pergunta pode ajudar na obra, pode resolver, pode delatar, pode decidir com uma pergunta. Por isso Jesus não discriminou a ninguém. Vocês ainda estão comigo? Quer saber mais de Nicodemo? Quando o mestre já está na cruz e todo mundo foge, é Nicodemo que aparece. Eu não posso permitir que o corpo dele fique lá. É Nicodemo que pode juntar-se com José de Arimateia. São os dois que podem falar com o governador. São os dois que podem pedir o corpo de Jesus. São os dois que podem trazer o corpo dele. E Nicodemo diz: eu tenho uma lembrança dele tão extraordinária que eu não posso deixar o corpo dele sujo de sangue. Eu não posso deixar o corpo dele desse jeito. Eu vou lavá-lo, mas não é com água. Eu vou lavar com perfume. E 100 libras de perfume foi separada para lavar o seu corpo, e um lenço novo foi posto para encobri-lo, para cobri-lo e logo dar sepultura entre os ricos por José de Arimateia. Diga comigo: os influentes também conta. Alguém pode passar água para mim, por favor? Diga: os influentes também conta. A segunda pessoa de influência, a samaritana. Se lembra dela? Já foi falado dela ontem. Felizmente o pastor Dueto nos trouxe uma mensagem maravilhosa. Mas deixa eu dizer só isso aqui. A samaritana, ela foi tão efetiva que moveu toda uma cidade. Outro influente, Zaqueu. Eu estou usando 3. Qual é o primeiro? O segundo? A terceira pessoa? Zaqueu. Zaqueu. Esses 3 marcaram como pessoas de influências. E outros. Capítulo 8 de Lucas disse: as mulheres nobres. Era parte também do grupo que andava com Jesus e servia ele com as suas fazendas. Mas eu quero deixar aqui para dizer: os 3 anos e meses passaram e o mestre tem que cumprir com a última parte, que é a cruz. A sua reação para ir à cruz não foi de medo, covardia, senão que disse: afirmou seu rosto e foi para Jerusalém. Afirmando o seu rosto como um pedernal, se foi para Jerusalém. Lá ele cumpre a sua tarefa. Lá ele morre. Lá ele dá o brado: consumado é. Diga comigo: consumado está. Consumado está. E a gritar: consumado está. O que a Bíblia narra desse momento então é que o quadro é desolador. Aquele que para os discípulos era a esperança, agora está morto. Quando eles verem ele na cruz, sem nenhuma possibilidade, todo mundo se constrange, todo mundo foge, todo mundo se esconde. Fica impotente. Aqueles que não se escondiam ficavam impotentes. Até o dia da sua ressurreição. Até o quê? Eu quero que você participe comigo, porque a frase que eu estou fazendo ênfase nela é reações. Chegou o dia da ressurreição, Jesus ressuscitou. Eu disse: Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A ressurreição quer dizer o seguinte: vitória total. Vitória total. Tomou a chave da morte, do abismo, tirou todo o poder, toda a força de Satanás, deixou ele vencido e sai da tumba vitorioso, cumprindo aquilo. Se ele se humilha até a morte de cruz, o Pai vai exaltá-lo até o sumo. Então eu quero que veja ele exaltado, sendo ressuscitado, corpo glorificado, se levanta. Minha alma louva a Deus. Eu disse que a minha alma louva a Deus. Capítulo 16. Estamos em Marcos. Aleluia. Capítulo 16, versículo 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. É maravilhoso. Eu disse que é maravilhoso. Quem está falando? Quem está falando? Por favor, acompanhe-me, porque aqui há uma beleza. Quem está falando? Um anjo. Disse um jovem. Um jovem. Olhe, a mensagem é extraordinária. Até aqui eu estou cheio de alegria. Mas me surpreende quando diz, verso 7. Terminemos o verso 6. Vede o lugar onde o puseram, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. A última palavra com vida foi: me esperem, eu ressuscito. A primeira palavra quando ressuscita é esta: diga que eu estou aqui. Eu tenho temor que não estou sendo entendido. Sabe por quê? Porque olha, a grandeza da ressurreição podia borrar da memória qualquer outro evento, qualquer outra preocupação, qualquer outro motivo, qualquer outra causa. Tinham passado 3 dias, mas nos 3 dias, com tudo que ele viveu em espírito lá embaixo, e logo quando ele sai vencedor, não tira da sua mente, não borra da sua mente o propósito. Eu não posso ir daqui para os céus, eu não posso sentar à destra do Pai sem aquele grupinho. E é o que eu quero que veja. Quando ele ressuscita, ele não diz as massas, ele não diz os influentes, ele diz o grupinho. Diga para eles, e vai uma mensagem expressa, e a Pedro pelo nome próprio.
Pedro não queria esse encontro, não. 3 dias atrás, Pedro estava maldizendo. 3 dias atrás, Pedro estava negando. Depois disso, a vergonha é total. Sabe? Mas a mensagem do anjo, quer dizer que quando ele se levantou, ele falou com o anjo: olha, a instrução é essa. Eles vão estar por aqui me buscando. Diga que eu já não estou aqui, mas o que nós falamos está de pé. O que nós conversamos está firme. O que eu quero dizer? Quantas coisas acontecem na nossa vida que borra, que tira a nossa lembrança de compromissos, de responsabilidades assumidas. Ele não tem o corpo glorificado. O tempo e o espaço já não pode limitar-me, mas eu preciso deles. Eu preciso deles. Eu não sei se você pode sentir que essa é a voz dele dizendo: eu preciso de ti. E enquanto o anjo está dando essa mensagem aqui, ele foi pelo caminho de Emaús encontrar a 2 que vão caminhando de retorno. E de repente ele se aproxima deles e se põe ao lado e disse: boa tarde, senhores, o que é que vocês conversam? Que prática é essa que dizem entre vós? Eles disseram: acaso é um estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Que coisa aconteceu? É que aqui um varão chamado Jesus veio e fez isso, 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 e fez isso. Mas os nossos governantes, os nossos líderes religiosos se levantaram contra ele com inveja e fizeram mal, até levar ele na cruz e o mataram. E ele disse: tudo isso aconteceu, e não estava escrito que assim devia ser? Por que são tão tardos para entender? E logo chegaram numa casa e ele faz que vai-se embora, mas aqueles dizem: não, nós vivemos aqui, fica conosco, come, descanse. E quando foi servido o pão, ele abençoou e desapareceu. E os 2 olhando um para o outro disse: viu? Ele! Você se lembra que lá atrás, quando ele falava, ardia o nosso coração? Ele! E corra todo mundo de volta. Quando a fé vai em picada, quando o trauma está roubando tudo, quando a crise desmotiva, quando a crise faz reações explodir em forma incorreta, ele aparece para dizer: senhores, voltar atrás, fugir da causa não tira a dor. Não é voltando para trás que você tira a dor. Não é voltando para trás que você se esquece o que aconteceu. Eu estou aqui para animá-los. Alinhem-se ao propósito. E eu pergunto: por que tinha que ir atrás de 2 quando já estão voltando? E ele é glorificado, corpo ressuscitado. Sabe por quê? Porque o grupo não seria completo sem eles. Eu disse: o grupo não seria completo sem eles. Xalama canto rime canta. Andarama canta rocache de becamachata. Mas lá tinha outra reunião. Quando as mulheres chegaram e contaram tudo, Tomás disse: Tomé, né? Disse: eu não creio. Essa não.
Essa não. Já passou tanto tempo e isso que estão dizendo é como uma fantasia, viu? Eu não creio. Para mim crer, eu preciso pôr o meu dedo, a minha mão nas feridas dele. 8 dias depois, estando todos ali, o Senhor chegou, se apareceu. O que assombra é que ele diz, não falou com ninguém mais, foi direto com Tomé. Tomé, põe a tua mão aqui. Põe a tua mão aqui. Aleluia. Mas eu pergunto, por que Tomé, se o homem é duvidoso, se o homem está numa posição incrédula, por que Tomé? Acaso valia a pena contar com ele? Será que não estava perdido os 3 anos de investimento nele? A reação do Senhor era que não. Ele está duvidando agora. Mas o que eu pus lá dentro, o que ele recebeu, é mais poderoso. Mesmo que duvide de mim, eu creio nele. Mesmo que tenha problema para conceptuar o momento, eu creio que ele serve. Não sei com quem eu estou falando, mas eu gostaria de perguntar: quanta gente como Tomé está por fora do grupo? Quantos? Porque você e eu não fomos coerentes na reação. Descartamos alguém porque nos pareceu que já não servia. Quando Tomé viu o corpo, tocou, gritou: Senhor! E ele, olhando para ele, disse: porque vês, crês? Deixa eu dizer para você algo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas mesmo assim, você vendo, crendo, serve. Passe. Você está no grupo. Eu venho dizer para você esta noite: você é necessário no grupo. Fique de pé. Shadamaroma cantari marabacata chatarabacachata. Se aproximou de Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, te amo. Mais que estes, ou que a estes? Sim, Senhor. Pedro, deveras tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, Senhor, tu sabes. Tu sabes. E olhando fixamente nele, disse: então apacenta as minhas ovelhas. Eu que te neguei, eu que falhei, eu que terminei maldizendo. Sim, você mesmo. Por que você? Porque você e o grupo não é completo sem você. Quero concluir dizendo, quero dizer para o Ronaldo, quero dizer para o pastor Timóteo,
quero dizer para os pastores que são presidentes de ministérios e querem fazer missões. Missões não exclui. Missões inclui. Eu deixo o altar aberto. Eu sinto fogo dentro de mim. Se você sente que as suas reações não estão corretas, não é coerente, não está alinhada com o propósito, então deixa eu dizer, esta é a causa do atraso, esta é a causa do congelamento, esta é a causa de que não veja o que realmente Deus quer que você veja. Mas no momento em que as tuas reações se alinham ao propósito, mesmo que pareça impossível, será possível. Se você crê que é com você, venha rápido. Eu vou orar, eu vou derramar minha alma na oração. Correndo, não demore não, porque o tempo é que está em contra nossa. Asashao Karemivon Shaivamon Sharimika Eirashi Xarabá,
remenei, ai, lobo, giveremei, vai, ai, macho, que remachu, hey, day, my God, oh, leve bem, e que chirmou. Ai, neva caminho cheio, ruge vai quem a luz, ei, mas é na luz, dei que ruve xerma mai dei eco, cheio de irmão, mãe de cara. Não estás por fora, tu não estás excluído. Esta é a noite em que Ele te encontra para dizer-te: a tua dor não será menos quando estás devolvendo-te, quando estás regressando, quando estás abandonando o projeto. Isso não diminui a tua dor, porque o teu lugar não é lá fora, é dentro. É como parte do grupo. E o tempo ainda está ao teu favor. Levanta a tua mão. Devolve agora, Espírito Santo, o gozo, a alegria. Devolve agora a firmeza da fé, a confiança. Devolve agora uma correta administração dessas reações que muitas vezes salta dentro de cada um. Neste momento e nesta hora, pelo poder da tua graça, a manifestação da tua glória, nesta noite missionária. Há muitos que faz tempo que não falam línguas estranhas. Esta é a tua noite. Volta, volta às tuas línguas. Volta, volta, volta ao cântico espiritual. Volta agora. Se acende dentro de ti o fogo. Shariabakata ramamabakata hamas. Ai, alama shonda ribikanta rabakata. Kamatsutiri bikamba hamashanda. Marikato lama shanta rimakaba hamas. Digam comigo. Diga, nesta hora, a palavra de Deus me renova e me habilita a superar toda percepção equivocada que há na minha vida. A palavra me habilita a que eu supere toda barreira de oposição que se levanta no meu caminho.
Diga: a palavra, ela me habilita para eu superar toda desmotivação que afeta a minha alma e as minhas emoções. Diga: a palavra me habilita a que eu supere todo limite que tem sido posto no meu caminho. Hoje é a minha vitória. Hoje é a minha vitória. As minhas reações estão debaixo do poder do Espírito Santo para alinhar com o propósito de Deus na minha vida. Xarababacata remacaxa. Pai, essas mulheres e homens que estão aqui, tomaram o tempo, separaram estes dias para este encontro, e não é tempo perdido. E eu quero que esta noite a palavra recebida por eles marque um antes e um depois. Que esse trabalho feito com tanto amor fique marcado no anal da história. Hoje, comemorando a Daniel Berg e a Gunnar Wingre, que entraram no Brasil, e eu sou o pregador no lugar deles. Mas eu não estou só. Há um grupo de pessoas com o mesmo sentimento. E os 100 anos que passaram, que demonstra resultados 1000, não diz que aqui termina a tarefa, simplesmente que começa uma nova etapa. E eu venho no teu nome a estabelecer que hoje se completa o propósito da Convenção das Assembleias de Deus. Se completa nesses dias o propósito da Casa Publicadora em criar uma plataforma de lançamento, aonde novos homens e mulheres e famílias serão lançados para alcançar aquelas cidades, aquelas nações, em qualquer lugar da terra, com um coração aberto, com uma reação correta, alinhada ao propósito. O mundo será para Cristo. Qualquer nação da terra, nas montanhas, nos vales, na beira dos rios, na beira do mar, serão alcançadas pelos missionários, por aqueles que não medem distância, por aqueles que não medem esforço, por aqueles que não se deixam vencer pelo medo, por aqueles que não se deixam vencer pela saudade, por aqueles que não se deixam vencer pela escassez, quando sabemos que não existe escassez quando tu estás presente. Tu é aquele que abre todas as portas e pode suprir a nossa necessidade. Supriste a de Daniel Berg, supriste a de Gunnar Wingre, supriste de todos os missionários que foram até os anos 75, 80. Hoje tu supre a nossa também. Supriste os pastores que foram daquele ano 11 até hoje, e suprirá o que falte daqui para frente. Eu creio na tua provisão, eu creio na tua recompensa. Eu sinto que hoje o Espírito Santo diz que tempo de recompensa se aproxima para muitos. Mas não confunda recompensa com êxito.
Não confunda a recompensa com a tarefa cumprida. É simplesmente a resposta do teu esforço. E o que recebeste ontem, hoje, ou que receberás amanhã, não é tudo. É simplesmente uma parte do que te pertence. Hoje diz o Espírito Santo para ti: tu que semeaste com abundância, abre as tuas mãos para colher com abundância. Tu que derramaste lágrimas, dando tudo de ti, lembra que quando tu dá tudo, eu também me movo para dar tudo a ti. Levanta a tua mão e com ela levanta a tua voz para receber, e começa agora a tua recompensa. Aleluia. Aleluia.